Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Alaska Investimentos. Meu nome é Marcos Yamamoto e sou responsável pelas áreas de gestão de riscos e TI da Alaska. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a gestão de risco nos fundos da gestora. Quais são os tipos de riscos e como eles podem impactar o resultado dos fundos. Quando falamos de risco, temos que ter em mente duas palavras-chave: objetivo e incerteza. O conceito de risco aparece quando há incerteza para se atingir o sucesso de um objetivo, podendo causar danos e prejuízos. No contexto de investimentos, usualmente associamos o risco à possibilidade de perda de valor em um investimento. Entre as diversas modalidades de investimentos, temos riscos de diferentes níveis, mas podemos dizer que a regra geral é: investimentos de baixo risco proporcionam a possibilidade de retornos menores, e investimentos de alto risco proporcionam a possibilidade de retornos maiores. Falando agora sobre os tipos de riscos, os mais relevantes para os nossos fundos são os riscos de mercado, o risco de liquidez e o risco operacional. O risco de mercado é aquele que está associado à possibilidade de perda financeira em função da variação do preço dos ativos, como a queda do preço de uma ação, por exemplo. O risco de liquidez avalia a facilidade de conversão de um ativo em dinheiro, sem perda de valor. É o caso quando você tem uma emergência e é forçado a reduzir o valor de um imóvel para conseguir vendê-lo rapidamente. Uma vez que os riscos são conhecidos, é comum a criação de indicadores de riscos para acompanhamento de sua evolução. Se o risco está diminuindo ou aumentando, ou se é preciso tomar alguma ação para reduzir o risco. No caso do risco de mercado, podemos classificar os indicadores em dois tipos. Temos os indicadores de exposição e temos os indicadores de perda potencial da carteira. Os indicadores de exposição mostram o volume alocado por tipo de ativo: renda variável, moeda, índice, taxa de juros, que passa a percepção de como a carteira pode ser impactada. Já os indicadores de perda da carteira, os mais conhecidos são o Value at Risk e o Stress Test. Ambos passam a percepção do que seria uma perda máxima da carteira. A diferença entre eles é que o Value at Risk utiliza um modelo estatístico e o Stress Test utiliza um cenário adverso pré-estabelecido. Para o risco de liquidez, o primeiro passo é controlar o fluxo de caixa de curto prazo, com todas as entradas e saídas conhecidas, como a compra e venda de ativos, despesa dos fundos, aportes e resgates realizados pelos cotistas. Mas estamos falando de riscos, de incertezas. Então, a disponibilidade de liquidez com venda dos ativos precisa ser suficiente para cobrir todas as saídas inesperadas de caixa, como um ajuste anormal de futuros, ou o resgate total de um grande cotista, por exemplo. Devido a essas incertezas, combinamos o fluxo de caixa conhecido com cenários de estresse nas entradas e saídas futuras em um horizonte de até 6 meses, no que chamamos de descasamento de fluxo de caixa entre ativos e passivos. A Alaska é uma gestora com foco em renda variável, mas alguns fundos também possuem ativos e derivativos com exposição em moedas, índices e taxa de juros. Todo fundo possui um regulamento e nele temos informações importantes sobre o objetivo do investimento, em quais tipos de ativos o fundo pode compor a carteira, renda variável, câmbio, taxa de juros, bem como limites mínimos e máximos que o gestor pode alocar em cada tipo. No dia a dia, a gestão de risco está presente em várias etapas do processo de investimento. No início do processo, os gestores selecionam empresas sólidas com preços atrativos, o que reduz a chance de perdas significativas, mitigando assim o risco de mercado, e que possuam um bom volume diário de negociação na bolsa, o que aumenta a capacidade de geração de caixa, mitigando o risco de liquidez. Ainda no processo de seleção de ativos, o mandato da Alaska limita a concentração de ativos por emissor e por setor, garantindo assim uma carteira bem diversificada. E sabemos que diversificação de ativos contribui na redução do risco de mercado. Ainda não mencionei o risco operacional, um risco que não costuma estar no radar dos investidores. Toda empresa está sujeita a riscos operacionais, com uma gestora de recursos não é diferente. O risco operacional é a possibilidade de falhas no processo operacional da empresa, seja de erro humano ou em sistemas, podendo gerar atrasos ou até mesmo prejuízos financeiros. Para minimizar este risco, a Alaska possui uma estrutura robusta de controles internos para garantir a correta contabilização da carteira e o correto registro das operações de ativos e passivos dos fundos. Os detalhes desses controles podem ser vistos no vídeo já divulgado pelo back-office. A Alaska ainda conta com uma ferramenta que contempla as operações do intraday e as cotações dos ativos em tempo real, permitindo a visualização online da composição, da exposição
e dos principais indicadores de risco dos fundos, bem como disparar alertas em casos de desenquadramentos de regulamento, mandato ou políticas internas estabelecidas. Falando dos fundos distribuídos pela Alaska, podemos agrupá-los em 3 classes de estratégias. Temos os fundos long only, cuja estratégia é puramente em renda variável. Neste grupo estão o Alaska Black institucional e os previdenciários. Para estes fundos, o controle de risco de liquidez é considerado o mais importante. Temos os fundos da família BDR, que combinam a estratégia de renda variável dos fundos long only com estratégias adicionais em câmbio e derivativos. Para estes fundos, o principal indicador de risco é o stress test e seus impactos na liquidez de curto prazo. E temos o fundo Range, que utiliza estratégias relativas e direcionais em renda variável, combinadas com estratégia de índices, câmbio e juros. Para esses fundos, são acompanhados de perto os indicadores de stress test, volatilidade e drawdown. Bom, espero ter contribuído de alguma forma sobre o seu entendimento do termo de gestão de riscos. Caso tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco. Muito obrigado.